Portugal está desaparecendo? Você sabia que Portugal tem uma das menores taxas de natalidade do mundo? Hoje, cada mulher portuguesa tem, em média, 1,4 filhos, um número muito abaixo do necessário para manter a população estável. Se nada mudar, Portugal poderá perder milhões de habitantes nas próximas décadas. E a pergunta que fica é: o país vai desaparecer como conhecemos? Mas esse não é o único fator preocupante. Para tentar equilibrar essa crise demográfica, Portugal tem recebido um grande número de imigrantes, principalmente da Índia, Bangladesh, Nepal e Brasil. Essa mudança pode até manter a economia funcionando, mas também leva a outra questão. Será que Portugal pode perder sua identidade cultural no longo prazo? No vídeo de hoje vamos explorar por que a população portuguesa está encolhendo, o impacto da imigração no país e se ainda há tempo para reverter essa situação. Então, se você quer entender o futuro de Portugal e como isso pode afetar toda a Europa, fique até o final do vídeo. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Portugal pode desaparecer como conhecemos? Ou a imigração será a solução para manter o país vivo? Comente aqui abaixo. O colapso demográfico português. Portugal enfrenta um problema silencioso, mas devastador. A população está envelhecendo e encolhendo rapidamente. Há décadas, as famílias portuguesas tinham muitos filhos, mas hoje a média de nascimentos por mulher é apenas de 1,4, um número bem baixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. E o que isso significa na prática? Significa que a cada ano morrem mais pessoas do que nascem. Segundo dados oficiais, Portugal perde cerca de 25 mil habitantes por ano. E as projeções indicam que, até 2050, o país pode ter menos de 8 milhões de habitantes, um número que não se via desde o início do século XX. Além disso, a idade média da população portuguesa já ultrapassou os 45 anos, tornando Portugal um dos países mais envelhecidos da Europa. Em algumas regiões do interior, a situação é ainda pior. Vilarejos inteiros estão se tornando cidades fantasmas, com ruas vazias, escolas fechadas e hospitais sem demanda o suficiente para se manterem funcionando. E o impacto disso vai muito além da demografia. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho, a economia sofre, o sistema previdenciário fica sobrecarregado e a falta de mão de obra ameaça diversos setores essenciais. Quem vai sustentar as aposentadorias no futuro? Quem vai manter a economia girando? Diante desse colapso, o governo português tem adotado uma estratégia para tentar minimizar o problema, atrair imigrantes de outros países. Mas será que essa solução é realmente eficaz ou estamos apenas trocando um problema por outro? A imigração como resposta ao problema. Diante do declínio populacional, o governo português tem apostado em uma solução direta: atrair imigrantes para repor a força de trabalho e manter a economia funcionando. E nos últimos anos, essa estratégia tem transformado Portugal. Hoje o país recebe milhares de imigrantes vindo principalmente da Índia, Bangladesh, Nepal, Brasil e alguns países africanos. Só em 2023, Portugal registrou um número recorde de imigrantes, ultrapassando a cerca de 800 mil estrangeiros vivendo legalmente no país, um crescimento de mais de 60% em 5 anos. A lógica do governo é simples: com mais imigrantes em idade produtiva, o país mantém a economia ativa, preenche vagas de trabalho e tenta equilibrar o rombo na previdência. Mas será que isso realmente resolve o problema? A verdade é que essa política gera um efeito colateral. A identidade cultural de Portugal começa a mudar rapidamente. Em Lisboa e outras grandes cidades já é possível notar uma transformação social. Bairros inteiros se tornam predominantemente habitados por estrangeiros. Novos negócios surgem voltados para essas comunidades e o idioma português, em algumas regiões, já divide espaço com outras línguas como o hindi e o bengali. Além disso, há outro fator preocupante: muitos dos imigrantes que chegam a Portugal não encontram as condições que esperavam. Muitos acabam em trabalhos precários, enfrentam dificuldades para integrar e, em alguns casos, vivem em situações de vulnerabilidade. Isso pode gerar tensões sociais, programas de habitação e até aumentar a desigualdade. Ou seja, embora a imigração seja vista como a única saída para o colapso demográfico, ele pode criar um novo problema para Portugal: o risco de perder sua identidade cultural.
O risco de Portugal perder sua identidade. Portugal tem uma história milenar, com uma cultura rica e enraizada em suas tradições, mas com a baixa taxa de natalidade e o alto número de imigrantes chegando ao país, surge uma questão delicada. Será que Portugal ainda será reconhecível em algumas décadas? A imigração sempre fez parte da história portuguesa, mas o que está acontecendo agora é diferente. Antes, os fluxos migratórios ocorriam de forma gradual, permitindo uma adaptação natural entre imigrantes e nativos. Hoje, com a velocidade das mudanças, a identidade cultural portuguesa pode estar em risco, e já existem sinais claros disso. Em Lisboa, Porto e outras grandes cidades, bairros inteiros passaram a ter uma presença predominante de estrangeiros. Restaurantes, lojas e mercados começam a refletir a cultura dos novos imigrantes, e até mesmo o idioma português começa a perder espaços em algumas áreas. Em algumas escolas públicas, por exemplo, já há turmas onde quase metade dos alunos são filhos de imigrantes. Além disso, o mercado de trabalho também está se transformando. Muitos portugueses sentem que estão perdendo espaço para estrangeiros dispostos a aceitar salários menores. Isso pode gerar ressentimentos e um choque cultural entre os nativos e os recém-chegados. Mas talvez a questão mais preocupante seja a mudança nos valores e na estrutura da sociedade. Se a população portuguesa continuar diminuindo e a imigração seguir nesse ritmo acelerado, quem garantirá a preservação da cultura, das tradições e dos costumes do país? Portugal pode estar caminhando para um cenário onde a população original se torna minoria dentro de seu próprio território. E esse fenômeno não é exclusivo de Portugal. Já aconteceu em outros países da Europa, como Suécia, França e Reino Unido, onde as mudanças demográficas geraram debates acalorados sobre identidade nacional e integração. A pergunta que fica é: Portugal está realmente preparado para essa transformação? Ou estamos assistindo ao fim de um país como conhecemos? O futuro de Portugal. A solução? Diante desse cenário preocupante surge uma grande questão. Portugal pode reverter sua crise demográfica e evitar o desaparecimento de sua identidade? A resposta não é simples, mas há algumas possíveis soluções. Uma das principais estratégias adotadas por países que enfrentam problemas semelhantes foi o incentivo à natalidade. Na Hungria, por exemplo, o governo implementou fortes incentivos financeiros para famílias terem mais filhos, incluindo isenção de impostos para mães com 3 ou mais filhos e subsídios para moradia. Na Polônia, políticas semelhantes ajudaram a estabilizar a taxa de natalidade. Portugal poderia seguir esse caminho, criando incentivos financeiros reais para que os casais portugueses tenham mais filhos. Hoje, o custo de vida alto e a falta de suporte estatal desestimulam a formação de famílias grandes. Se o governo oferecesse mais benefícios como redução de impostos, creches gratuitas e maior licença parental, mais casais poderiam se sentir seguros para ter filhos. Outro ponto crucial seria rever sua política de imigração, garantindo que a entrada de estrangeiros ocorra de maneira mais equilibrada e sustentável. Isso não significa fechar as portas para imigrantes, mas sim criar critérios que priorizam a integração e preservem a identidade nacional. Países como Japão e Coreia do Sul, por exemplo, enfrentam desafios semelhantes, mas adotam políticas rigorosas para manter o controle sobre sua demografia. Além disso, é essencial que Portugal invista no interior do país. Muitas cidades estão sendo abandonadas porque não oferecem oportunidades para os jovens. Se houvesse incentivos fiscais para as empresas se instalarem nessas regiões e benefícios para as famílias que escolhessem viver lá, isso ajudaria a redistribuir a população e revitalizar áreas esquecidas. Por fim, a educação e a valorização da cultura portuguesa devem ser reforçadas. Se Portugal quer sobreviver como nação, precisa garantir que sua língua, seus valores e suas tradições sejam preservados para as futuras gerações. A grande pergunta que fica é: o governo português está disposto a tomar essas medidas antes que seja tarde demais?